nós vamos trabalhar com as refutações desta discussão da transmissão oral, como nós podemos então dar respostas a Ehrman. Então eu vou mencionar algumas obras, vou trabalhar algumas obras com os irmãos, várias delas infelizmente não foram traduzidas para o português, mas você aí conhece algumas delas. Então, nós temos uma obra trabalhando sobre o fim de uma ilusão, falando aí a respeito de uma resposta às argumentações de Bart Ehrman por E.R. Doherty. Trabalho o seguinte: a refutação da transmissão oral e da discussão na transmissão oral foi o compromisso de Ehrman com o método histórico crítico, e agora você nota a relevância e a importância de termos entendido o método histórico crítico, que levou a ser tão cético e reducionista em relação à transmissão oral nos primeiros séculos. Então esta visão dele da transmissão oral está engajada dentro da sua metodologia do histórico crítico, ou do historicismo. O Richard Bauckham vai falar o seguinte: a crítica da forma, que tratou exatamente sobre o contexto da transmissão oral, foi basicamente desenvolvida por 3 estudiosos alemães em obras de enorme influência. Ou seja, isso que Ehrman está trabalhando não é uma completa novidade, isso já foi muito discutido dentro do que a gente chama de crítica da forma. Os irmãos lembram que eu falei sobre a alta crítica e mostrei que dentro da alta crítica existem subdivisões. Uma destas subdivisões é a crítica da forma. Nós temos, por exemplo, um livro chamado O Quadro da História de Jesus, de Carl Schmitt, em 1919, já trabalhando essa discussão da crítica oral. Nós temos o livro Da Tradição ao Evangelho, de Martin Dibelius, também de 1919, e talvez a obra mais conhecida seja História da Tradição Sinótica, de Rudolf Bultmann, em 1921. Todos esses 3 autores já trouxeram essas mesmas linhas de argumentação sobre a transmissão oral que Bart Ehrman está levantando agora. Nesse livro sobre uma interpretação do Novo Testamento, do Marshall, ele vai trabalhar o seguinte: uma tese defendida pela escola crítica, por essa escola crítica, e que ainda pode ser vista nos críticos atuais, diz respeito à suposição de que as tradições evangélicas foram transmitidas no início do cristianismo exclusivamente de forma oral. Então, nota o que é que o Marshall está querendo trabalhar, que nós precisamos ampliar a nossa discussão para repensar se neste período entre os eventos de Jesus e suas palavras e a escriturização, ali aproximadamente 30 anos depois, se durante esse período nós temos apenas tradição oral. E ele está dizendo, será que de fato é assim? Nós temos sido levados a acreditar que é isso, mas será que nós teríamos documentação e base para desmentir isso, ou pelo menos para acrescentar algumas informações? Nesse livro, que é o livro do Bruce Chilton e do Craig Evans, eles vão trabalhar bastante essa ideia do que aconteceu ali no primeiro século, autenticando ali os feitos de Jesus, as atividades de Jesus, a vida de Jesus. E nesse livro, eles vão trabalhar o seguinte: segundo essa tradição cética, a forma escrita só teria surgido quando a visão cristã do fim do mundo iminente deixou de ser enfatizada, ou esta visão escatológica. Ele está dizendo, essa visão escatológica teria que desaparecer aqui, e aí sim nós teríamos a forma escrita. Então antes disso nós não teríamos forma escrita. Ellis vai trabalhar um livro trabalhando a profecia e a hermenêutica dentro dos primeiros séculos cristãos, uma obra muito importante. E nessa obra nós encontramos o seguinte: esta teoria da exclusividade oral foi refutada
com a descoberta em 1947 da Biblioteca de Qumran, pois esse achado arqueológico permitiu que fosse detectado que um grupo contemporâneo de Jesus e da igreja primitiva combinava uma intensa expectativa do fim com a escrita prolífica. Preste bem atenção no que está sendo descoberto. Que, sim, antes dentro desse contexto aqui de expectativa do fim, é dito que dentro desse contexto escatológico você não teria escrita. Mas as descobertas dos rolos da Biblioteca de Qumran vai nos mostrar que não é assim. Ou seja, a partir de 1947, nós temos uma modificação em tudo aquilo que Dibelius e Bultmann afirmaram sobre a tradição oral. Mudou. Por quê? Porque houveram descobertas arqueológicas que nos fizeram ter uma leitura diferente daqueles primeiros séculos. Qumran provou que as expectativas escatológicas não restringiam uma cultura à tradição oral, nem inibia a escrita, mas na verdade foi um estímulo para ela. Preste atenção no que está acontecendo, isso não está sendo informado. Nós lemos sobre tradição oral, mas nós não lemos a partir das descobertas da Biblioteca de Qumran. Por isso que todo o material anterior à descoberta de Qumran acaba sendo um material desatualizado, porque as descobertas nos levaram a novos patamares. Então, esta é a importância aqui. Vamos pensar nessa cultura oral, nessa escrita do primeiro século. Vamos entender um pouquinho melhor. No livro do Andreas Kostenberg e do Darrell Bock, sobre essa questão da verdade, ele vai trabalhar o seguinte: para responder à alegação acerca da transmissão oral, é preciso primeiramente afirmar que não há motivos plausíveis para considerar as formas oral e escrita como mutuamente excludentes. Período da transmissão oral e só depois período da transmissão escrita. Nós fazemos esse dualismo. E o que está sendo dito aqui é: nós não precisamos fazer isso, não há motivos plausíveis para fazer isso. Ou seja, nós temos forma oral e forma escrita dentro do mesmo período e contexto. Isso você já vai ver como é que nos ajuda. O Daniel Wallace, ele vai escrever um livro, juntamente com dois outros autores. O James Sayers é um autor que eu utilizo na cadeira do estudo do dogma, da construção do dogma no seminário, muito bom. E nesse livro, Reinventando Jesus, ele vai trabalhar o seguinte: é possível que alguns discípulos de Jesus tenham tomado nota dos seus ensinos enquanto estavam com ele. Meus irmãos, isso é revolucionário o que está sendo dito aqui. Ou seja, aqueles que estavam com Jesus, ouvindo de Jesus, eles não simplesmente tiveram que decorar tudo e ficar perpetuando isso pela memória e pela transmissão oral. É plausível que eles tenham feito notas dos ensinamentos de Jesus, ainda dentro do contexto da transmissão oral. Essa sugestão tornou-se possível a partir das evidências nos pergaminhos do Mar Morto, como nós já notamos. Essas descobertas revelaram que o mestre da justiça, fundador do grupo de Qumran, dos essênios, tinha seus ensinamentos registrados durante sua vida. Então, dentro da comunidade dos essênios, dentro do grupo de Qumran, ainda quando se tinha a expectativa escatológica, foi apresentado, eles descobriram que existiam anotações, escritos dos discípulos do mestre dos essênios, ainda naquele contexto. Descrever os primeiros anos, o Craig Evans vai trabalhar, como exclusivamente oral, é um equívoco, pois há boas razões para defender que não só a tradição dos atos e ensinamentos de Jesus começaram durante o seu ministério terreno, mas também que alguns desses receberam uma formulação escrita ainda naquele momento.
Então, o que nós estamos percebendo? Que nós não precisamos lidar apenas com transmissão oral. Nós temos, então, aí a possibilidade de formulação escrita dentro do que é chamado de contexto da transmissão oral. Isso é plenamente possível. Mas um livro, falando aí desse contexto que é ligado aos escritos e à mente, não há nenhuma razão para os discípulos de Jesus, contemporâneos do grupo essênio, dos essênios. Lembra que até João Batista, ele é colocado entre os essênios. As pessoas tentam colocar João Batista nos essênios. Por quê? Porque eles eram contemporâneos, eles viviam. Não significa que eu estou defendendo que João Batista era essênio. Eu estou só dizendo que ele é colocado no grupo dos essênios porque eles eram contemporâneos. Então, o grupo contemporâneo não terem também tomado notas para o auxílio de uma inscrição final e posterior do Evangelho. Então não há nenhuma razão para que eles não tenham tomado nota naquele contexto, tenham cadernos naquele contexto. Isso não só é possível, como bastante provável. Pois mesmo em uma cultura predominantemente oral, como a do mundo antigo, a escrita e a oralidade não eram alternativas, mas complementares. Mas uma obra, Gerhardson, a reabilitação do evangelho tradicional, da tradição do evangelho, é preciso explicar que os pré-textos produzidos pelos rabinos ainda não eram livros, não se trata ainda dos evangelhos, mas cadernos privados. Essas anotações não pretendiam substituir as tradições orais, mas sim servir de auxílio à memória. Então olha que coisa interessante. Então nem tudo vinha da memória. Existiam escritos naquela época. Se os irmãos estão percebendo, eu estou mostrando para os irmãos vários livros e várias obras trabalhando na mesma direção a partir das descobertas dos rolos de Qumran. Mais um livro, Richard Dawkins. Tais cadernos eram bastante difundidos no mundo antigo. Então não estamos falando de algo que só o cristianismo inventou. Não, era algo que foi difundido, é algo conhecido, é um dado. Há uma grande possibilidade, por exemplo, de na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo vai dizer para Timóteo: traga-me os livros, traga-me os pergaminhos. Ele estava preso, ele pede a capa e os pergaminhos. Então, o Balkan está dizendo, é uma grande possibilidade de estar se referindo justamente aos cadernos pergaminhos, que era comum naquele contexto, que eram os escritos que eles utilizavam dentro daquelas tradições orais que eram preservadas. Então, isso já nos mostra que esta ideia de 30 anos apenas pelo efeito da memória, guardada apenas na memória, isso é falacioso. Porque nós temos um contexto que, apesar de estar lidando predominantemente com a transmissão oral, existiam vários cadernos de anotações e inscrições, isto era comum. Então, Barth-Ehrman não revela isso. Os críticos não nos ensinam isso. Simplesmente apelam à ideia da transmissão oral como algo impossível. Mas nós temos então a possibilidade, a condição de que esses cadernos, inclusive foram os materiais que serviram de textos para os evangelhos. Então, quando eles falam, por exemplo, dentro do problema sinótico de Fonte Kelly, dentro de todos aqueles outros textos, nós estamos falando de quê? Então, há uma possibilidade de que foram textos fontes para produzir o material, que eles já existiam, seriam essas anotações aí utilizadas. Limites e controles dentro da transmissão oral, porque da maneira que Barth-Ehrman coloca, parece que é simplesmente um telefone sem fio que não tem nenhum tipo de controle e ninguém controla durante 30 anos as informações. Será que é bem assim? Ehrman, ele faz parecer, eu denuncio no livro, em suas descrições acerca do primeiro século, que o contexto de oralidade era totalmente descontrolado. Ele defende que qualquer alteração poderia ser feita
na mensagem, sem nenhum problema. A regra era não haver nenhum controle, era haver nenhuma restrição. Mas será que essa informação de fato é verídica? Será que isso é fato? Então, este senhor é o Kenneth Bailey. Ele escreveu aquele livro famoso sobre as parábolas de Lucas. Talvez os irmãos conheçam. Mas ele tem um artigo muito importante sobre o controle da tradição oral. E esse artigo, ele nos ajuda bastante a pensar o contexto da transmissão oral, já que o Kenneth Bailey é uma autoridade dentro da transmissão oral, dentre o contexto ali dos judeus da Palestina. O Bailey menciona que quando nós falamos de transmissão oral, existem pelo menos 3 tipos de transmissão oral. Olha que a coisa começa a ficar rica. Porque nós simplesmente falamos de transmissão oral. Então, como é que nós reservamos, guardamos, confirmamos através da transmissão oral? Existem tipos de transmissão oral. Nós podemos falar, por exemplo, da tradição informal descontrolada, esse é um tipo. A tradição informal controlada seria um outro tipo. E a tradição formal controlada, 3 tipos de transmissão oral. A tradição formal controlada alude diretamente às propostas de Gerhardson na obra que a gente viu aí sobre a reabilitação da tradição do Evangelho. É formal no sentido de que existia um professor, existia um aluno e um bloco de material tradicional. Então, se existe aí um professor, então existe alguém que faz correções, existe formalidade, nesse sentido professor-aluno. É controlada no sentido de que o material seria memorizado e preservado intacto, sem qualquer alteração mínima. Opa! Existia um tipo de transmissão oral que era controlado e formal, onde não se podia fazer nenhum tipo de alteração mínima. E o Kenneth Bailey está falando do contexto do 1º século, que ele conhece e é especialista. Bailey argumenta que esse tipo de tradição existe até hoje no Oriente Médio contemporâneo. É publicamente vista na memorização, por exemplo, do Alcorão. Quando o Alcorão é memorizado, não se permite que haja nenhum tipo de mudança nas palavras. Você tem que recitar exatamente ipsilitre. Por índios muçulmanos e na memorização de várias liturgias extensas na ortodoxia oriental. Nós estamos aprendendo que existe uma transmissão oral que preserva letra por letra, palavra por palavra e não aceita modificações. Estão notando isso? Isso é um tipo de transmissão oral daquela época. Essa é uma metodologia cuidadosa, de grande antiguidade, que ainda é praticada e realizada em alta consideração por cristãos e muçulmanos. O modelo, meus irmãos, da tradição formal descontrolada é basicamente a única forma apresentada pelos críticos, como Bultmann e como Bart Ehrman. Eles simplesmente falam desse contexto descontrolado de transmissão oral, como se só houvesse essa forma. Eles defendem que toda a transmissão se resume a conversas casuais, nas quais aqueles que estão envolvidos no diálogo, na conversa, possuem toda a liberdade para reformularem as histórias de acordo com as suas percepções individuais. Ou seja, eles reduzem transmissão oral a apenas o conceito do descontrole, mas esse é apenas um tipo. Infelizmente, esse é o único tipo de transmissão que os modernos críticos desejam que as pessoas conheçam acerca da tradição oral. Mas não é preciso levar em consideração, pelo menos, a tradição oral controlada informal. Então, esse tipo de tradição, essa transmissão evoca um cenário tradicional, como uma reunião de aldeões,
acontecendo à noite para contar histórias e recitação de poesia. Esses encontros têm um nome. Eles são chamados de aflá ou aflá samá. Samá em árabe significa preservar. Então é uma transmissão oral que visa preservar. Nesse contexto, toda a comunidade preserva a sua tradição. Por informal, quer-se dizer que não há professores e alunos especificamente identificados. À medida que as histórias, poemas e outros materiais tradicionais são contados e recitados durante a noite, qualquer um pode teoricamente participar. Na verdade, os homens mais velhos, os anciãos, os mais dotados e os homens socialmente mais proeminentes, eles tendem a fazer as recitações, a tomar a frente. Os recitadores podem adaptar a tradição de acordo com o público, mas são conscientes de que os idosos conhecem a história. Então eles não podem simplesmente mudar da sua maneira, mudar da maneira que eles bem desejarem. Eles podem adaptar numa linguagem para que as pessoas entendam dentro desse conceito aqui de transmissão oral. Mas eles sabem que existe uma tradição naquela história e que todos conhecem a história verdadeira e genuína, ou pelo menos os antigos. Então há aqui um certo controle. Nessa tradição oral existem limites, pois uma pessoa confiável para ser o contador da história precisa, por exemplo, ter crescido naquela aldeia e conhecer os costumes daquela aldeia. Então não é qualquer cultura, não é qualquer um que vai falar daquilo, precisa ser conhecedor. Além disso, neste modelo, é a comunidade que exerce controle para garantir que as tradições sejam preservadas fielmente, com base em uma memória coletiva. Então, parece, meus irmãos, que nós temos simplesmente alguém que recebeu uma ideia e que essa ideia ninguém conhece e ela pode ser perdida a qualquer momento. Os ensinos de Jesus eram públicos. Então nós temos muitas pessoas, vários discípulos ouviram todos aqueles ensinamentos. Você tem uma memória coletiva de preservação naquele contexto. Então se alguém chegasse e dissesse que Jesus disse algo que naquela comunidade ninguém ouviu ele dizer, você já teria uma grande dificuldade de aceitação desse tipo de verdade. Ou se alguém mudasse algo que sabia que ele tinha feito. Jesus então participou da multiplicação de pães, Jesus andou sobre as águas e de repente alguém vem e conta uma história completamente diferente. Isso chocaria o que nós chamamos de memória coletiva, que é muito importante dentro de uma tradição oral, transmissão oral. Dependendo do tipo de tradição, é permitido mais ou menos flexibilidade. No caso de provérbios e poemas, por exemplo, a reprodução integral é obrigatória. Integral. Um erro de uma única palavra, por parte da pessoa que recita, será enfaticamente corrigido pelos ouvintes em geral. Transmissão oral aqui. E se o recitador hesitar, ele será corrigido ou lembrado pelo grupo com base na memória coletiva. É um fato importante, vai dizer o Richard Bauckham, entender que o controle na transmissão oral só estava ausente quando o material era irrelevante, quando eles tinham algo que eles não queriam preservar, quando não tinha a ver com a preservação da identidade da comunidade. Sendo assim, esse material, que não era relevante para a identidade da comunidade, ele era esquecido, ele era remodelado, ficando com o tempo irreconhecível de fato, porque ele não tinha nenhuma relevância. Entretanto, é muito difícil imaginar, o Bauckham vai dizer, que as tradições das palavras e ações de Jesus poderiam ter sido tratadas dessa maneira nas comunidades primitivas, porque as comunidades cristãs primitivas se identificavam com Jesus, eram cristãs, por causa do próprio nome de Cristo. O James Dunn e o N.T. Wright, dois homens muito importantes, inclusive o James Dunn é base também para o Bart Ehrman, ele cita James Dunn, um estudioso do primeiro século,
Nós não concordamos exatamente com tudo desses dois homens, mas nesse quesito eles nos ajudam. O Dan e a White adotaram o modelo de Bailey como o mais apropriado para entender a tradição do evangelho na igreja primitiva. A principal razão parece ser que, fornecendo um caminho intermediário entre Bultmann e Gerhardson, o modelo é o melhor para os fenômenos reais de estabilidade e variabilidade que se encontram nos evangelhos. Então, quando a gente fala de Gerhardson e Bultmann, é porque um diz que tudo era preservado e a transmissão oral não poderia ser mudado nada. Já dando contexto de Bultmann, há um caos na transmissão oral. E agora você está vendo um caminho intermediário. Não é assim. Em alguns momentos se perde realmente elementos da transmissão oral. Eles não são relevantes. Em outros momentos não. Você preserva a ipsilitre daquilo que é da tradição. O James Dunn, ele vai trabalhar o seguinte, ele vai defender ser possível encontrar as marcas de um controle informal da transmissão oral na tradição sinótica. Olha que coisa importante. É possível encontrar marcas de um controle na transmissão oral, ou seja, a transmissão oral não é completamente avulsa, como o Bart Ehrman faz parecer com a ideia do boca a boca, com a ideia do telefone sem fio. Não é assim. Vamos entender um pouquinho sobre a transmissão oral e as testemunhas oculares, que é um elemento muito importante aqui. O Vicente Taylor, ele vai trabalhar o seguinte: as críticas levantadas por Ehrman nesse campo de estudo já receberam o devido tratamento em 1933. Ele não está trazendo nada tão inovador assim. Por um estudioso chamado Taylor. Ele afirmou o que? O Taylor: para os críticos da tradição oral estarem certos, ali como a gente viu de Bellius, Bultmann, todo aquele contexto lá, para que eles pudessem estar certos em suas conclusões, os discípulos deveriam ter sido levados ao céu imediatamente após a ressurreição. Não levar em conta o controle da tradição pela simples presença dos apóstolos é uma enorme ignorância. Por quê? Porque nós temos as testemunhas, aqueles que viram, presenciaram, eles estavam vivos quando todo o texto foi escriturizado, eles estavam lá naquele contexto. Então, para que a transmissão oral fosse completamente caótica, todas as testemunhas deveriam ter sido arrebatadas. Não tem mais ninguém que poderia então desmentir o que estava sendo dito. Ao se falar da tradição oral, deve-se levar em conta, eu trabalho aí no meu livro, não apenas as testemunhas oculares, mas as testemunhas oculares vivas. Não é simplesmente que você tinha testemunhas oculares, elas estavam vivas quando o texto foi escrito. Aquelas que ouviram os primeiros discursos de Jesus, presenciaram os fatos e podiam atestar qualquer história fantasiosa. Eles poderiam falar de qualquer elemento mitológico que de fato não existiu. Eles poderiam dizer: não, essa história de Jesus andar sobre as águas é mentira, porque nós estávamos com eles, com ele. Vocês não estão dizendo daquele episódio que a gente estava no barco? Pois é, isso não existe, nós estávamos lá. Bauckham vai dizer o seguinte: Papias identifica 3 gerações do processo de transmissão. Então você tem as testemunhas oculares, os anciãos que se sentaram aos seus pés, e os discípulos dos anciãos. Nós temos 3 gerações aqui. Papias afirma que quando ele era um jovem, na década de 80, muitos membros dessas 3 gerações ainda estavam vivos, incluindo as testemunhas oculares. João provavelmente escreve Apocalipse no ano 90. João estava vivo. Nós temos 3 gerações ali. Marcos já tinha sido concluído e Mateus e Lucas estavam sendo escritos. Essa evidência aponta para os evangelhos não sendo tradições orais que foram transmitidas e alteradas durante os vários estágios de transmissão, mas sim história oral comunicada por testemunha ocular.
É disso que nós estamos falando. Nós vamos ter aqui uma obra do Gleason William, ele vai trabalhar o seguinte: é interessante notar como o Evangelho de Lucas teve um interesse especial nos episódios do nascimento de Jesus. Você já se perguntou por quê? Muitos dos detalhes que são fornecidos pelo Evangelho, ou no Evangelho, mostra que o testemunho de Maria provavelmente fez parte da tradição disponível por ele. Qual a importância disso, meus irmãos? Dentro do espectro de testemunhas, você tem a testemunha de alguém muito relevante, que é da mãe de Jesus, da família dele. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, versículo 51b, em Atos 1,14, é possível entender que Maria estava presente em Jerusalém, ela estava lá. Sendo assim, uma testemunha muito importante para relatar acerca de Jesus, a respeito do que de fato tinha acontecido com ele. Não se deve em nenhum momento descartar a qualidade das testemunhas de Jesus. É plausível a hipótese de que alguns dos materiais em Lucas 1 e 2 foram formados e desenvolvidos em parte com base na história oral de Maria, ou que pelo menos tem sua origem em uma tradição familiar, o que é muito forte para ser considerado como legítimo dentro do estudo histórico. A qualidade das testemunhas oculares mostra que o Novo Testamento não foi construído a partir de lembranças subjetivas de qualquer pessoa, de qualquer ouvinte. Não se trata de rumores não confiáveis, mas de tradições familiares, como é o caso, por exemplo, das informações dadas pelos irmãos de Jesus. Nós temos Tiago, nós temos Judas, nós temos os irmãos de Jesus. Esse tipo de testemunha sempre foi valorizada entre os historiadores. Vai trabalhar aí o J.F. Martin. Por que nós estamos rejeitando a qualidade dessas testemunhas? Não são apenas testemunhas oculares, são testemunhas oculares de altíssima qualidade, e elas estavam vivas naquele contexto. É preciso ressaltar que quando outros escritores, ao lidar com a tradição oral, estão descrevendo processos de transmissão oral ao longo das gerações, no caso da mensagem dos evangelhos, a preservação acontece durante a vida das testemunhas oculares. Meus irmãos, nós estamos dizendo o seguinte essa noite: quando nós reconstituímos um quadro histórico, quando nós vamos em busca de um cenário para sabermos se de fato ele aconteceu, o que aconteceu, a história por trás dos textos e coisas assim, nós só temos como saber o que aconteceu com base no estudo das testemunhas. Nós não vivemos naquele período. Nós temos que lidar com as declarações da época. Nós temos que lidar com os fatos. E o cristianismo, os evangelhos, os textos do Novo Testamento têm as melhores testemunhas históricas que existem. Mas isso não é levado em conta. Por quê? Nós, por exemplo, conhecemos a história de Sócrates com base em Platão. Você nem sabe se Sócrates existe. Você nem sabe se Sócrates é uma invenção da mente de Platão. Mas aí nós temos algumas testemunhas que falam de Sócrates, como é o caso de Platão no livro A República, por exemplo. E aí nós temos teses e mais teses de doutorado com base na maiêutica de Sócrates. Mas, com base nas escrituras, com testemunhas oculares vivas desta categoria, nós desprezamos. Lembre-se que, naquele contexto, como é que se atestava um fato? Tanto dentro de um contexto judaico, quanto dentro de uma categoria jurídica romana, com 2 ou 3 testemunhas.
e a qualidade das próprias testemunhas. Então nós temos aqui testemunhas de altíssimo nível, de altíssima qualidade, falando algo que poderia ser contradito por uma memória coletiva, e isso não está sendo aceito, isso é desprezado. Por quê? Se as testemunhas do cristianismo não são relevantes e importantes, meus irmãos, cai não apenas o estudo da história, cai o direito. Porque o direito, muitas vezes, baseia as suas cláusulas, os seus juízos com base em testemunhas. E a qualidade das testemunhas é importante, concordam? É o que está acontecendo aqui. A transmissão oral e as memórias das testemunhas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, já que é dito que não se haveria condições de memorizar por 25, 30 anos e simplesmente você trabalhar e escriturizar, colocar o texto no papel, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A questão da transmissão oral, meus irmãos, depende diretamente da capacidade e da condição da memória. Concordam com isso? Então alguém que vai ter condições de memorizar e lidar com isso. Ehrman não aceita as alegações cristãs de que o Espírito Santo ajudaria os discípulos a lembrarem dos ensinamentos de Jesus. Nós aceitamos. Nós dizemos, olha, de fato, o ministério do Consolador, ele vem para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É o ministério, então, da iluminação, do holofote. Ele vem nos convencer dos ensinamentos, ele nos convence da justiça, do juízo. Então, o ministério do Espírito Santo para nós é importantíssimo. Mas ele não leva isso em consideração. Ok, então nós temos que partir para conversar com ele, talvez em um outro campo, sem abrir mão das nossas verdades genuínas. Mas tentar mostrar para ele que até mesmo no campo dele nós temos razão. A concepção do Ehrman antissobrenaturalista não permite que Deus possa ter auxiliado os autores do Novo Testamento. Todavia, mesmo não levando em consideração este fator importante para nós, é preciso afirmar que o contexto oral do primeiro século não tem recebido o devido tratamento por esse crítico, pelo menos quando ele constrói as suas obras populares. Então existe uma obra interessante do Bergson, que vai falar sobre essa ideia de história, vai falar de história como história, que seria aquela ideia de história com H e história, né? Ele está trabalhando aqui, fazendo essa jogada nesse livro. Ele diz o seguinte: para que se possa ter uma pequena noção da importância da memória, dentro daquela cultura, é válido lembrar o seguinte: naquele período, a memória chegou ao ponto de ser considerada uma divindade. A memória, naquele contexto, era uma deidade, a mnemosine. A mnemosine era um deus dentro daquele contexto, para você entender a importância da memória lá. Hoje, a importância da memória é outra, porque a nossa memória está toda num celular. Né? Então, assim, a nossa memória está toda nos livros. Não funcionava assim naquele contexto, meus irmãos. Talvez, se você viveu alguns anos atrás, você lembra que você tinha que ter nome, você tinha várias coisas na sua mente decorado. Hoje a gente não sabe mais nem o número do nosso telefone. Alguém pergunta o número do nosso telefone e você diz assim: deixa eu olhar aqui. É a nossa cultura. Ainda dizemos que temos uma cultura superior. Não, nós estamos no ápice do conhecimento. Eu não sei de quê, mas é o que nós dizemos. Então nessa obra vai ser dito o seguinte: devido a uma cultura na qual o ato de memorizar chegou a ser visto praticamente como uma forma de adoração, era esperado que surgissem muitas histórias a respeito da capacidade extraordinária das pessoas. Por exemplo, é dito que Platão conseguiu em certa ocasião memorizar cerca de 50 nomes após ouvi-los uma única vez. A pergunta é história ou é história? Mas surgiu naquele contexto isso. É dito também que Charmadas recitava decorado todos os livros das bibliotecas. Então, começa a se surgir muitas histórias, porque naquela época você impressionava se você tivesse uma memória boa. Um fato que precisa ser lembrado ao lidar com a cultura antiga é que a memorização
era universal na educação daquela sociedade. O aprendizado, meus irmãos, em muitas instâncias, significava basicamente memorizar. Era assim que funcionava. Era comum até mesmo a prática de memorizar livros inteiros dentro daquela cultura. O Gordon Fee, no comentário dele da primeira epístola aos Coríntios, do comentário de New International, esse comentário está sendo agora traduzido para o português, e um excelente comentário, um comentário de referência. Ele vai dizer o seguinte: o valor da memorização na cultura cristã pode ser percebida, por exemplo, ao analisar o uso das palavras usadas por Paulo ao se dirigir à igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 15:1, Paulo fala do evangelho que a igreja havia recebido. Em 1 Coríntios 11, aquele texto da ceia, quando ele vai falar, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Os termos recebi e entreguei, eles passam despercebidos pelos nossos olhos leigos, mas o Gordon Fee vai dizer que trata-se de termos técnicos que eram utilizados dentro de um contexto de transmissão oral e de tradição. Então, esses termos, eles eram utilizados para mostrar que se está transmitindo exatamente. Quando Paulo diz que ele está nos entregando aquilo que ele recebeu, ele espera que você entenda o quê? Não, eu estou fazendo uma releitura. É isso? Lógico que não. Releitura é coisa nossa. Ali está aqui. Ele nos entregou isso. E ele vai falar a respeito da ceia do Senhor. O Risner, escrevendo aí também sobre esse contexto de Jesus, ele vai dizer: em uma sociedade predominantemente oral, não só as pessoas se lembravam deliberadamente, mas também os professores formulavam seus ensinamentos para sempre torná-los de fácil retenção. Era isso que acontecia. Os ditos de Jesus são reconhecidamente poéticos. Os ritos de Jesus, os ensinos de Jesus são ritmados, muitos são hinos. Quando você tem, por exemplo, Paulo em Filipenses capítulo 2, falando sobre o contexto do autoesvaziamento, ali é um hino antigo. E esses hinos, meus irmãos, como nós já vimos que o Kenneth Bailey afirma, poesias, elas eram reproduzidas literalmente, elas eram preservadas exatamente. No livro do William Lane Craig, ele diz o seguinte: outro fator que deve ser levado em conta diz respeito ao tempo necessário para a formação das lendas no mundo antigo. Preste atenção nisso aqui. Craig afirma que raras vezes se formaram lendas em um curto período de tempo. O que está sendo afirmado é que em 25 a 30 anos se formaram lendas. Então, que o que foi escrito era mitológico, era lendário. E o William Lane Craig está tentando mostrar que as lendas e as mitologias antigas não se formavam em um tão curto período de tempo. Por exemplo, ele vai afirmar: os dois biógrafos relativamente confiáveis de Alexandre o Grande, que é Ariano e Plutarco, eles escreveram mais de 400 anos após a sua morte, em 323 a.C. Mas foi somente nos séculos posteriores a esses dois autores que surgiu a maioria das histórias fictícias sobre esse personagem. Ou seja, nós temos 400 anos após a morte de Alexandre o Grande. E estes biógrafos ainda trabalharam com literalidade a sua história. Somente após 400 anos é que nós vamos começar a encontrar várias lendas e histórias fabulosas a respeito de Alexandre o Grande. Ou seja, uma lenda, um mito não se constrói com 25 anos, com 30 anos, ainda mais como quando toda a comunidade está viva, quando as testemunhas oculares estão vivas, quando a família de Jesus está viva. William Lane Craig diz: sendo assim, com base no padrão das lendas da antiguidade, não teria havido tempo suficiente entre tradição oral e escrita dos evangelhos, cerca de 30 anos, para que houvesse a hipótese da formação de histórias lendárias ou
fictícias. Nós não temos tempo suficiente. Meus irmãos, a minha proposta é mostrar que toda aquela alegação que nós vimos e que parece tão assustadora, tão monstruosa, que antes do texto ser escrito, antes dos autógrafos, nós temos 25 a 30 anos de deturpação, e quando os autógrafos foram escritos, o texto já foi então colocado de maneira equivocada, por causa das tradições. Meus irmãos, esta é uma forma completamente irresponsável de falar sobre transmissão oral, de falar sobre o contexto dos primeiros séculos. Essa comparação entre o nosso período e o período deles, essa comparação simplesmente não existe. Nós, de fato, estamos cumprindo tudo aquilo que é necessário, historicamente falando, para termos um texto, para termos um documento relevante e honesto. Então, os ataques que são feitos nestes livros críticos, a partir da metodologia histórico-crítica, é preciso, meus irmãos, que nós nos aprofundemos para entender que eles estão sendo rasos e que eles só vão prejudicar a igreja se de fato a igreja não tiver conhecimento sólido sobre o assunto. Então, se você de fato se conforma em um cristianismo, como o C.S. Lewis afirma, um cristianismo água com açúcar, que não se aprofunda, que não estuda, que não busca, um cristianismo meramente experimentalista, místico, de fato você vai ser enganado, de fato você vai ser balançado. Mas nós temos base mais do que suficiente, nós temos conteúdo documental mais do que suficiente para afirmar que nós temos plena solidez naquilo que nós estamos acreditando e afirmando. A transmissão oral não é problema para o cristianismo. Amanhã nós vamos trabalhar então, já que a transmissão oral não é problema, nós vamos trabalhar nos erros da escrita. Então, será que a escrita é o problema? Então, será que aqueles que escreveram o texto, ou que copiaram e recopiaram, será que o problema estava neles? Eles não tinham condições suficientes, eles não tinham capacidade suficiente, ou não tinham honestidade suficiente para manter o texto? Amanhã nós vamos trabalhar isso, tá bom? Eu agradeço aos irmãos pelo tempo, quero fazer uma oração final, e depois nós estamos encerrando o nosso momento. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela oportunidade dada de mostrar, Senhor, pesquisas sólidas, dados que podem ser checados por qualquer um, a respeito do contexto de oralidade, a respeito, ó Deus, de um período não caótico da transmissão oral, mas de um contexto controlado em muitos momentos. Ó Deus amado, nós temos subsídios mais do que suficiente para não cairmos, para não sermos deixados levar por ideias céticas e que parecem estar derrubando e destruindo todo o cristianismo histórico. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de mostrar que quando estudamos e levamos a sério todo o contexto histórico e as pesquisas, nós de fato, ó Deus, simplesmente ratificamos aquilo que o nosso coração já sabia, que o cristianismo é verdadeiro e que a Bíblia não foi corrompida dentro do contexto da transmissão oral. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.